Você quer juntar 100 mil reais, mas já vou começar com um choque de realidade. A maioria das pessoas que clica num vídeo como este, não quer um plano que irá matá-lo. Quer a criptomoeda que vai explodir? Ou o bico secreto que paga 5 mil no fim de semana? Se você está aqui por ilusão, esse vídeo vai te irritar, porque aqui a gente trabalha com matemática, não com esperança. E a matemática diz uma coisa simples: você provavelmente não tem um problema de ganhar pouco. Você tem um problema de vazamento. Tentar juntar 100 mil enquanto paga juros de cartão, compra status parcelado e vive com vazamentos de dinheiro é como tentar encher um balde furado. Você pode abrir a torneira no máximo, ganhar mais, mas o balde não enche. Então a primeira regra para chegar aos 100 mil não é ganhe mais. A primeira regra é pare de sangrar. Agora, vamos falar do maior vilão da sua riqueza. E não é o governo, não é o seu chefe. É você não entender o custo de oportunidade. Vou te dar um exemplo simples. Imagina o Carlos. Ele ganha razoavelmente bem, mas vive no limite. E ele tem uma dívida de 5 mil reais no rotativo do cartão. E aí vem o detalhe que destrói sonhos. O rotativo no Brasil pode ter uma taxa absurda por mês. Aí, o Carlos pensa: vou investir 500 reais por mês na bolsa e vou resolver minha vida. E aqui vai a verdade que dói: enquanto ele investe 500 tentando ganhar 1%, a dívida está crescendo muito mais que isso. Ele está subindo uma escada rolante que desce. O primeiro movimento inteligente do Carlos não é procurar investimento, é zerar a dívida. Porque pagar uma dívida cara é o melhor retorno garantido que existe. Sem imposto, sem risco, sem volatilidade. É feio não dar story no Instagram, mas é o investimento mais eficiente que existe. Só que o sangramento não vem só do banco. Existe a dívida emocional. Thorstein Veblen, economista, chamou isso de consumo conspícuo. É gastar dinheiro que você não tem em coisas que você não precisa para impressionar gente que nem se importa com você. Se você ganha 5 mil reais e tá com um celular de 8 mil parcelado, isso não é modernidade, é dependência. E aqui entra o custo real. Esses 8 mil não são só 8 mil, eles são uma parte do seu futuro que você queimou para comprar validação hoje. Você trocou o paz por um brinquedo. Para juntar 100 mil rápido, você vai precisar de uma coisa rara: humildade e um egoísmo saudável. Ser egoísta com seu dinheiro hoje, para ser generoso com o seu eu do futuro. Corta a assinatura que você nem usa, para de pagar taxa de conta corrente, para de pagar comodidade com juros embutidos, para de fingir vida de rico com saldo de pobre. Cada real desperdiçado não é só um real. É um soldado que desertou antes da guerra. Sua missão agora não é abrir conta na corretora. Sua missão é pegar papel, celular, planilha, o que for, e mapear seus vazamentos. Dívida, taxa, parcelamento, assinatura fantasma, vício caro, comida por impulso, status, soma tudo. Se isso dar 500 reais por mês, presta atenção no que vou te dizer. 500 por mês, por tempo suficiente, vira um patrimônio enorme, não é glamour. Agora que fechamos os buracos do balde, aí sim a gente abre a torneira. Mas não vamos depender da sua força de vontade, porque a força de vontade morre na primeira promoção. Morre no primeiro Você Merece, morre na primeira Black Friday. Você não vai vencer o mundo com motivação. Você vai vencer com a automação. Existe uma lei econômica chamada Lei de Parkinson, que diz que a demanda sempre cresce para ocupar toda a oferta disponível. Traduzindo, se você ganha mais, você gasta mais. O salário aumenta, o padrão sobe, o vinho barato vira vinho caro. O carro simples vira um carro melhor. E é por isso que investir o que sobra no fim do mês é a estratégia de quem nunca vai juntar 100 mil. Porque nunca sobra. Seu cérebro vai achar um jeito de gastar. Então você precisa inverter a equação. A maioria faz assim: renda menos gastos, igual a investimento. E o investimento vira zero. O rico faz assim: renda menos investimento, igual a gastos. No dia que o salário cair, o dinheiro do seu futuro tem que sumir da sua conta corrente automaticamente. Programou, caiu, saiu, você vive com o resto. E sabe o que é assustador? VUCA, sei, adopta. Você reclama, você xinga, mas você se adapta. E essa escassez artificial te obriga a ser criativo, a cortar gordura, a buscar renda extra, a negociar. Dinheiro parado na conta te deixa relaxado e gastador. Vamos colocar números realistas na mesa, sem promessa falsa. Com uma taxa média de 10% ao ano, algo plausível. Quem investe 500 por mês vai levar muitos anos para chegar em 100 mil. Quem investe 1.500 por mês chega bem mais rápido. Quem investe 3 mil por mês chega muito mais rápido. O segredo da velocidade, nos primeiros 100 mil, não é rentabilidade, é aporte. No começo, a maior parte do resultado vem do seu suor e da sua economia.
não dos juros. Os juros começam a fazer o trabalho pesado depois que você já tem capital. Até lá, você é o motor. Por isso automatizar é tão poderoso. Porque investir dói, é abrir mão do prazer hoje. Se você tiver que decidir todo mês entre investir ou consumir, você vai perder várias vezes. Sai fora automático, você não negocia consigo mesmo. Você só executa. Disciplina cria riqueza antes de conhecimento. Você pode ser um gênio, mas se não aporta, não acumula. Enquanto isso, o cara simples que compra tesouro todo mês, no dia certo, sem emoção, vai passar você. Agora vem a parte que quase ninguém respeita. A vida não é uma planilha. O carro quebra, o dente dói. A demissão vem. E se você não tiver um escudo, seu plano desmorona no primeiro imprevisto. Aqui entra a lei de Murphy na prática. Algo vai dar errado quando você menos quiser. E é por isso que para chegar rápido nos 100 mil, você precisa de um paradoxo para ir rápido. Você precisa ter dinheiro parado. A reserva de emergência, ela não existe para te deixar rico, existe para te deixar estável. Ela protege seus investimentos e impede você de vender na hora errada. Então sua reserva precisa estar em algo chato, previsível e líquido. Tesouro Selic, CDB, de liquidez diária. Rende menos? Sim, mas está lá quando o mundo aperta. Sem reserva, você é frágil. Com reserva, você é robusto. E se você tiver reserva e caixa de oportunidade, você vira antifrágil. Você se beneficia do caos. Quando o mercado cair, quem tem liquidez compra barato. A crise que destrói os outros acelera sua vida. Agora que você tapou os vazamentos, automatizou o aporte e vestiu a armadura, chegou o momento crítico. Seu cérebro vai te sabotar. Ele vai olhar para os seus 30, 40, 50 mil e vai sussurrar. E se eu colocar isso naquela coisa que pode dobrar até o Natal? Se você ouvir essa voz, eu vou ser direto. Você volta para o zero. E não é pessimismo, é estatística. Investimento bom é chato. Se está divertido, você provavelmente está apostando. Adrenalina é sinal de risco desnecessário. Vou te mostrar com uma história. Tem o Beto, o apressado, e a Ana, a metódica. Os dois têm 50 mil e querem chegar em 100. O Beto quer 10% ao mês, entra numa oportunidade e perde metade. Agora ele tem 25 mil. E aqui vem a matemática que destrói o orgulho. Quando você perde 50%, para voltar ao ponto inicial você precisa dobrar o capital. Precisa de 100% de retorno. A maioria entra em desespero e perde mais. Agora, a Ana, ela divide o dinheiro, parte em renda fixa segura, parte em renda variável sólida, uma carteira que não dá assunto no churrasco, mas funciona. O mercado cai, ela cai um pouco, mas não quebra. E o mais importante, ela continua aportando. Isso evita a ruína. O segredo do rápido é não precisar recomeçar. Você não precisa de retorno extraordinário, você precisa de retorno médio e zero desastres. Então onde investir? O básico. Uma parte em renda fixa segura. Tesouro, CDB, o que fizer sentido. Uma parte em renda variável sólida, ETFs, empresas grandes, fundos imobiliários com critério. Por que isso funciona? Porque te protege da sua própria psicologia. Se você tem 100% em ações e o mercado cai 40%, você entra em pânico. Se tem uma parte segura, você respira e compra barato. Você vira caçador, não caça. Agora a última parte é a mais perigosa de todas. A mente. Você vai estar fazendo certo, juntando, construindo, e aí você abre o Instagram e vê alguém em Dubai, vê o vizinho trocando de carro. E a voz sussurra, você tá ficando para trás. Essa voz mata mais patrimônio do que qualquer crise, porque ela te empurra para o consumo de status. Grave esta frase: riqueza é o que você não vê, é o carro que você não comprou, a viagem que você não postou. O que você vê em rede social muitas vezes é gasto, não riqueza. Você tá jogando um jogo invisível. Juntar os primeiros 100 mil é o teste do marshmallow mais longo da sua vida. O mundo vai te oferecer marshmallow todo dia. Celular novo, aposta, parcela, status. E você vai precisar dizer não vezes suficientes. No começo, a curva é feia, lenta, parece que nada acontece. É o vale da decepção. Mas a explosão vem. 100 mil é o ponto de virada. Aperte Dolly. A bola de neve fica visível. E eu quero fechar com uma verdade simples. Chegar aos 100 mil não é prova de inteligência. Conheço gente inteligente quebrada e gente simples rica. Chegar aos 100 mil é prova de caráter. É dominar o impulso, aguentar o tédio e manter a consistência num mundo que vende prazer imediato. Quando você olhar para 6 dígitos na sua conta, você vai sentir algo melhor que alegria. Você vai sentir orgulho. Orgulho de ter construído a sua própria sorte. A partir de hoje, cada real economizado não é dureza, é tijolo. E tijolo por tijolo, você constrói a sua fortaleza. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como este.